Vamos voltar então à nossa aula de contingência. Bom, você está vendo que aqui está agora o acerto da aula anterior, na contradição, que estava como falso, agora eu coloquei certo, está com verdade, que é verdade, e verdade é verdade, ok? E aí a negação, que é não P, que vai ser falso, e verdade vai dar falso, ok? Contingência é toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela figura as letras verdade e falso, cada uma pelo menos uma vez. Então, por exemplo, P implica em não P, verdade implica em falso, falso. Falso implica em verdade, é verdade. A proposição P ou Q implica em P. Então, P ou Q, que é a nossa tabela de junção. Então, nós temos três verdades, uma falsidade. E agora o P ou... Na verdade, foi feito P ou Q, certo? Agora implica em P. Então, verdade implica em verdade, verdade. Verdade implica em verdade, verdade. Verdade implica em falso, falso. Falso implica em falso, verdade. Tá vendo? Então, existe pelo menos um falso aqui. Isso é a contingência. E por último, vamos usar então aqui os números para poder trabalhar com os nossos conectivos lógicos. Então, a proposição x igual a 3 e x diferente de y implica em x diferente de 3. Então eu tenho que colocar sempre separado todas as nossas proposições. Então a primeira proposição é x igual a 3. Verdade, verdade, falso, falso. X igual a y. Então, verdade, falso, verdade, falso. X diferente de 3. Falso, falso. Vamos fazer já então. X igual a y. Aqui eu tenho x igual a 3, então verdade. X é igual a 3. X igual a y, falso. Verdade, falso. Aqui então eu coloquei. Agora vamos lá. X diferente de 3? Não, porque aqui é verdade, certo? Então é falso. X é diferente de 3? Falso, porque x é igual a 3. X é diferente de 3? Verdade, porque aqui é falso. E verdade, que também é falso. X diferente de y, então agora estão negando aqui x igual a y. Então é falso, verdade, falso, verdade. Agora vamos, x diferente de y implica em x diferente de 3? Falso e falso. Falso implica em falso, verdade. Verdade implica em falso, falso. Falso implica em verdade, verdade. Verdade implica em verdade, verdade. X igual a 3, está aqui, e x diferente de y implica em x diferente de 3, que é esta coluna aqui. Então eu tenho verdade e verdade, verdade. Verdade e falso é falso. Falso e verdade é falso. Falso e verdade é falso. Então eu tenho pelo menos um verdade diante dos outros que são falsos. Isso também é contingência. Ok? Vamos agora a nossa última sessão aprender 1.6. Vamos ver argumento e diagrama de Euler. Então, argumento é um conjunto de proposições. Então nós temos a proposição P, a proposição Q, o conjunto de proposições forma um argumento, com uma estrutura lógica de maneira que algumas delas acarretem ou tenham como consequência outra proposição. Então o conjunto de proposições, P1, P2, P3 até Pn, que tem como consequência uma outra proposição Q. Então, o que significa essa outra proposição? Seria que é a conclusão. Ok? Assim será chamada a proposição 1 de premissas do argumento e a proposição Q da conclusão do argumento. Então, todos os brasileiros são humanos, todos os paulistas são brasileiros. A conclusão que você tem é que
Todos os paulistas são humanos. Então isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma outra verdade, e a conclusão também é uma verdade. Então faz sentido, né, a essas duas premissas, né, com a nossa conclusão. Premissa: se o Palmeiras ganhar o jogo, todos os jogadores receberão o bicho. O bicho quer dizer, vamos imaginar que seja uma grana. Se o Palmeiras não ganhar o jogo, todos os jogadores receberão o bicho. Conclusão: todos os jogadores receberão o bicho, perdendo ou ganhando. Certo? Os argumentos são divididos em dois grupos, dedutivos e indutivos. O argumento será dedutivo quando suas premissas fornecem prova conclusiva da veracidade da conclusão. Então, ou seja, quando as premissas ela já induz você à conclusão. Então, todo ser humano tem mãe, todos os homens são humanos. Então, tá vendo? Só lendo aqui você já conclui que todos os homens têm mãe. O argumento será indutivo quando suas premissas não fornecem apoio completo para você ter as suas conclusões. Então, por exemplo, o Flamengo é um bom time de futebol, o Palmeiras é um bom time de futebol, o Vasco é um bom time de futebol, o Cruzeiro é um bom time de futebol. Então, se fosse um argumento aqui, dedutivo, você diria que o Flamengo, Palmeiras e Vasco e Cruzeiro, né, todos são bons times de futebol, certo? Mas olha essa conclusão: todos os times brasileiros de futebol são bons. Então ela não tá vendo? As premissas, ela não conseguiu, né, fazer com que, de uma forma cognitiva, nós tenhamos uma conclusão automática de suas ideias aqui, de suas premissas. Então não deu certo. Então, quer dizer, é isso que é indutivo. Então você induz aquilo que você está querendo. Conhece alguém que faz isso? Algum que hoje se tornou profissão, né, infelizmente? Vamos lá. Portanto, nos argumentos indutivos, a conclusão possui informações que ultrapassam as fornecidas nas premissas. Sendo assim, não se aplica então a definição de argumentos válidos ou não válidos para argumentos indutivos. Então a proposição também se classificam em afirmativas e negativas. No caso de negativa tem-se: nenhum homem é mentiroso. Muito bem. É universal negativa e simboliza-se por, vamos colocar aqui um símbolo S, E, P. Então eu tenho duas premissas, certo? E alguns homens não são mentirosos. É particular negativo e simboliza-se por S não é P. Então, no caso da afirmativa, consideramos o item anterior. Assim, a proposição categórica, na forma típica da proposição dos tipos, é: todo S é P. Certo? S e P. Todo S é P. Algum S é P. Algum S é P. Algum S não é P. Nenhum S é P. Então nós temos aqui a universal: todo S é P e nenhum S é P. Particular: algum S é P, algum S não é P. Então você está pegando uma parte da sua proposição. No diagrama de Euler diz, então, nenhum S é P. Então P é igual a S aqui. Então ambos fazem sentido. Algum S, algum S é P. Então S está contido em P. Algum S, não, desculpa, nenhum S é P. Isso aqui, P, S e P, tá vendo? S, P. Então, vamos de novo aqui, todo S é P. Então todo S é P significa que S está contido em P. Ou P é igual a S. Nenhum S é P. Então a sua proposição S e o P estão separados.
Algum S é P, então significa que você tem alguma coisa em comum entre S e P, que está aqui, ó. Então S e P está aqui. Ou S contido em P também, algum S é P. Então alguma parte de S aqui se associa com P. S é igual a P ou P está contido em S. Algum S não é P. Então algum S não é P. Então essa parte aqui, ó, está fora. Ou algum S não é P. Então aqui eu tenho alguma coisa em S aqui que não está em P. Ou S ou P. Então isso aqui é interessante, né, para a gente poder ter a noção de que a matemática, né, elementar, ela não está distante, né, do que nós podemos enxergar na lógica do nosso mundo. Então é preciso realmente nós tentarmos simbolizar, né, isso dentro de determinados conjuntos. Isso também acontece com os nossos discursos, né, e qualquer objeto nós podemos tirar características e tentar criar uma matemática elementar para poder colocarmos ele numa posição que nós possamos enxergar isso dentro desses conjuntos aqui, desses diagramas de Euler. É bem interessante esse trabalho, tá? Vocês vão usar em banco de dados, vão poder usar isso é usado muito em banco de dados, né? Então é necessário conhecer um pouco dessas relações aqui para você buscar as informações que você quer, que está na interseção aqui de S e P, ou no complementar de S, ou no complementar de P. Com isso nós terminamos o capítulo 1, e nós vamos agora voltar à nossa apresentação. E na próxima aula nós vamos ao capítulo 2, vamos aprender um pouco de algoritmos e fluxogramas. Ok? Até a próxima.